Bom, gente, e a Páscoa está chegando, tem alguns itens que devem pesar no bolso do consumidor. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o chocolate e o bacalhau continuam numa tendência de alta. Vamos conversar então com o pesquisador do FGV-IBRE, Matheus Dias. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo mais uma vez aqui, uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. É um prazer estar aqui novamente. Explica pra gente um pouco sobre esse cenário, então, e sobre essa pesquisa. Chocolate, a gente sabe que todo ano acaba pesando cada vez mais, né? Tá difícil acompanhar um momento em que o cacau acabe aliviando no nosso bolso. Mas agora também o bacalhau, explica pra gente. Sim, como você bem disse, o chocolate ele tem subido, já não é de hoje, né? Os nossos números mostram que pelo menos nos últimos 4 anos ele tem subido consecutivamente, enfim, em decorrência do aumento do custo da matéria-prima, tem toda a questão do cacau, que já chegou a subir mais de 100% em anos anteriores, e tudo isso acaba sendo repassado para o consumidor final por meio do chocolate. A questão do bacalhau, ela está diretamente ligada a uma restrição de oferta que tem ocorrido na principal região produtora, que é a Noruega. Então, tem ocorrido restrições à pesca, e isso acaba afetando de forma significativa a oferta mundial e, consequentemente, somos afetados aqui no Brasil, visto que não há produção, praticamente é, 100% do consumo é importado. Pois é, e é curioso também, né, Matheus, porque o levantamento de vocês mostra que a cesta de Páscoa caiu por 2 anos seguidos. Só que o consumidor ainda sente no bolso, né? Qual que é a explicação para esse descompasso? Então, há uma principal explicação que quando a gente acaba olhando os itens que mais subiram na Páscoa, eles, de certa forma, simbolizam a data, que é a questão do bacalhau, que tem um consumo sazonal, tem na Páscoa, mas também tem no Natal. Mas o chocolate ele é o grande símbolo da Páscoa e é difícil ver alguém que não presenteie ou seja presenteado com o chocolate. E esse é o principal item que subiu nesses últimos anos e ele acaba tendo um valor agregado mais. Ele acaba tendo um valor nominal mais alto. Isso faz com que a cesta como um todo fique mais caro, o orçamento fique mais restrito. Os itens que mais caíram, por exemplo, eles acabam tendo um valor menor e não tendo tanto impacto quando a gente olha de forma geral. Então, é, acaba tendo uma análise mais perspectiva, a depender do tipo de consumo que a pessoa vai ter naquela data. Aproveito para te perguntar também, Matheus, porque olhando a pesquisa a gente vê que batata, cebola, arroz também tiveram oscilações bem fortes. Qual que é a explicação também por trás dessas altas específicas? Então, no caso do arroz, da batata que tiveram queda nessas últimas leituras, eles estão principalmente relacionados a uma safra bastante robusta, tanto no ano passado quanto nesse ano, que acabou fazendo com que tivesse uma queda acumulada. Tanto é que o arroz, ele ainda, mesmo com questões ainda de safra, com expectativas, a gente ainda vem observando quedas que vem de safra, que vem principalmente da safra anterior. Então, esse efeito benéfico para o consumidor ele acaba reverberando nessa Páscoa atual. O ponto fora da curva, aparentemente, é o azeite, né? Que depois de anos muito caro, aparentemente está fazendo o movimento contrário dos outros produtos nessa cesta da Páscoa também? Sim, o azeite, quando a gente olha ali 2022, 2023, até um pouco 2024, sofreu bastante com questões de queimadas naquela região ali do Mediterrâneo, em parte de Portugal, Espanha, que são grandes produtores, então a gente importa bastante dessa região, e como é o principal polo produtor, afeta toda a oferta global e o preço ele subiu a nível mundial. O movimento de reversão veio com a melhora da produção, aquela condição anterior de queimadas, de dificuldade de produção, ela foi sendo revertida, consequentemente fazendo com que você tivesse melhores expectativas de volume de produção e o preço ele voltou a cair. Então a gente está entrando em um período de normalização, a gente está sendo beneficiado agora.
Matheus, outro ponto também que eu queria entender na sua avaliação é se a cesta de Páscoa, especificamente, ela reflete o custo de vida da pessoa ou é um recorte muito específico? Como é que vocês fazem esse cálculo? E queria até que você dissesse para a gente quais são todos os produtos que compõem essa cesta de Páscoa para quem está acompanhando. Não é uma cesta com vários ovos de chocolate, né? Não, não. Ela é um recorte específico, com base em itens que avaliamos serem mais comuns, apesar tanto das variações quanto a estrutura de peso a gente utiliza com a cesta do cotidiano, que é justamente o índice de preços ao consumidor, o IPC. Então, para citar os principais, a gente tem os ingredientes, então a gente tem arroz, batata, cebola, o azeite que você citou. A gente tem alguns pescados frescos, temos atum, sardinha, tem o bacalhau, temos também chocolates e bombons. E para fechar, a gente tem vinho, não poderia faltar, e também temos o bolo pronto, que é para representar, de certa forma, o bolo. Poderíamos colocar os ingredientes, mas a representação do bolo fica bastante fidedigna. Então, esses são os principais itens da cesta e representam, de alguma forma, o que poderia ter numa ceia de Páscoa. Obviamente, existem variações regionais, mas acreditamos que represente bem. E já aproveito para perguntar como é que você enxerga o cenário para o fim desse ano de 2026, para a Páscoa já do ano que vem. Tem alguma expectativa de melhora mesmo nesse cenário aí de guerra? Então, para o chocolate, até antes da guerra, a gente tinha expectativas de melhora. A produção de cacau ela vinha melhorando, apesar do repasse a nível de produtor, da commodity até a indústria, acaba sendo um pouco mais lento. Tem toda uma questão ali de margens que o setor de chocolate perdeu nesses últimos anos, então pode ser que realmente não fosse 100%, né? Então, é comum que esse repasse não seja integral. Mas quando falamos de alimentos, a guerra ela acaba trazendo uma grande preocupação. Primeiro, é a questão do custo dos fretes, que por um momento pode impactar no curto prazo. Caso haja um cessar-fogo, essa questão do frete, ela de certa forma seria normalizada. Mas o grande gargalo realmente fica na questão dos fertilizantes. Esses sim afetam no curto, médio prazo, porque você pode ter questões de planejamento, de safra, as expectativas de que você não vai conseguir ter um aumento de produtividade, reduzindo a oferta. E isso pode afetar não somente esse ano, como nos anos posteriores. Então, o efeito ele acaba sendo um pouco mais duradouro do que dos fretes. Então, como um todo, a expectativa é de que os alimentos fiquem mais caros e a cesta do ano que vem ela possa ter acréscimos de preço. Muito bem, Matheus Dias, pesquisador do FGV IBRE, obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Boa semana. Eu que agradeço, boa semana e boa Páscoa para todos. Para nós, obrigada.